Você passou dos 50 anos e percebeu que algo mudou no seu corpo. Aquela sensação boa na hora H acabou. Você tentou uma vez, não funcionou como esperava e veio aquele pensamento: será que eu já estou velha demais para isso? Eu tenho certeza que você não falou isso para ninguém. Tá carregando em silêncio, às vezes olhando para o teto, esperando acabar, fugindo desses momentos e até fingindo sensações que nem existem. Só que você não precisa sofrer com isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que muda no corpo da mulher depois dos 50 anos. Por que a sensibilidade diminui e o que você pode fazer para resolver isso? Geralmente, aos 50 anos de idade, a mulher entra na menopausa. É uma fase normal que todas vão passar, mas que ocorrem diversas mudanças no nosso corpo. Isso está muito relacionado com a diminuição do estrogênio. É um hormônio que tem várias funções e, inclusive, cuidar da saúde da sua periquita. Uma dessas funções é exatamente fazer os nervos da sua região íntima funcionarem bem. São eles que mandam as mensagens para o seu cérebro, dizendo que você está com vontade, está com desejo, está sentindo sensações boas. Quando a gente não tem esse estrogênio, infelizmente, a sensibilidade diminui, o toque não é mais sentido da mesma forma, aquela carícia que o marido faz já não desperta mais o desejo e fica mais difícil sentir o prazer. Esse estrogênio também ajuda a estimular partes do seu cérebro que estão relacionadas com o desejo, com o estímulo, a vontade de ir para o rala e rola. Mas quando ele diminui, o cérebro vai responder muito menos. E aí pode demorar para você chegar lá, ou às vezes nem chega, você nem vai lembrar o que é isso mais. Uma paciente minha de 58 anos me contou uma coisa que ela estava escondendo por muito tempo. Já estava há 3 anos fingindo na hora H para o marido e não aguentava mais fazer isso. Na maioria das vezes, ela não sentia nada. E quando sentia, era dor, desconforto, que estava muito apertado. Ela me disse que ainda amava o marido, que os dois se davam muito bem, mas quando ele chegava perto, querendo alguma coisa, ela já ficava mais tensa, já se afastava, ia procurar outra coisa para fazer. Ela começou a esconder isso por medo. Ela tinha medo dele achar que ela não gostava mais dele, tinha medo de ser traída, ou então medo de que se ela contasse isso, ia destruir o casamento que demorou anos para construir. Ela carregou isso durante muito tempo, ficou calada, fingindo, mas chegou ao ponto de que não aguentava mais. E a verdade é que isso aí tem solução e ninguém explicou para ela. Só que as mudanças não acontecem somente no cérebro, não. Tem mudança na sua região íntima. Esse estrogênio é responsável por manter a sua periquita hidratada, elástica, lubrificada. Quando ele cai aqui na menopausa, você vai ter todo o contrário. Ela vai ficar mais delicada, vai ficar mais ressecada e você vai sentir muito mais desconforto. Sem contar que ele também influencia na circulação de sangue, na quantidade de sangue que vai para a sua região íntima. Tá, doutora, mas o que isso tem a ver? Quanto mais sangue em uma região, mais sensível ela fica. E durante a hora H, isso é importante para que você tenha as sensações. Se não tem sangue adequado, na quantidade certa, naquele local, infelizmente você não vai sentir nada. Outra coisa que influencia bastante é a estética da região íntima. Muita mulher fala e reclama da flacidez. Depois que ela teve filho, ou então que ela ficou mais velha, a periquita, que era toda lindinha, ajeitadinha quando era nova, ficou toda diferente. E isso afeta a autoestima da mulher. Quando ela não se sente bem, ela não consegue relaxar para ir para aqueles momentos. Eu sempre digo que libido de mulher e de homem são completamente diferentes.
Homem é o seguinte, parece aquele fogão elétrico. Você clica no botãozinho, ele já acende assim, rapidamente. Mulher é igual fogão a lenha. Tem que estimular, tem que pegar a lenha certa ali para ele acender. Só que é o seguinte também, depois que acende o negócio, vai para frente, dá tudo certo. A mulher ela precisa de um ambiente totalmente favorável para ir para o Vucu Vucu. Ela precisa estar bem com o corpo dela, com o parceiro, o dia dela tem que ter sido bom, ela tem que gostar daquele momento e se alguma coisa sai do eixo, não adianta, não vai dar certo. E na menopausa, problema não falta não, gente, ainda mais os sintomas. A mulher sente 300 mil sintomas no dia. Ela tá com calorão, ela tá estressada, ela tá ansiosa, ela tá com insônia, ela tá com ressecamento, ela tá se sentindo mal com o corpo dela. E como é que alguém vai se sentir bem para ter aqueles momentos com o marido, com o companheiro, se ela realmente não tá boa? Mas calma que eu não vou falar para você só o que você tá sentindo não, eu vou dar a solução. E antes você precisa saber de alguns erros que não pode cometer de maneira nenhuma. O primeiro deles é achar que o seu corpo responde da mesma forma de quando você tinha 20, 30 anos de idade. Depois dos 50 anos, seu corpo muda. Isso aí é natural de toda mulher, mas não quer dizer que você não vai conseguir estimular ele. Só precisa de um pouco mais de paciência, precisa saber como realmente ele está funcionando agora. E quanto mais você se conhece, mais fácil de resolver o problema. Outro erro muito grande é a mulher parar de testar as coisas novas, as soluções, porque não deu certo de primeira. Não é assim. Resultado a gente consegue com frequência. É como se você estivesse aprendendo o idioma novo do seu corpo. A gente precisa de alguns dias testando para ver se dá certo. E você não vai precisar de uma outra pessoa para redescobrir a sensibilidade do seu corpo. Você pode fazer isso com coisas simples, no dia a dia, passando hidratante na sua pele, vendo o que está estimulando, o que você escuta que te estimula, qual é a parte do dia que você sente mais vontade. Aí sim você vai se reconectando com o seu corpo, reaprendendo como ele funciona. Outro ponto que você precisa entender é a importância do seu assoalho pélvico. É uma rede de músculos que está ali na sua pelve que sustenta útero, bexiga e intestino. E ele está totalmente ligado com a sensibilidade que você tem. Aqui pode acontecer duas coisas. Primeiro, seu assoalho pélvico está muito fraco e você sente uma flacidez, como se tivesse mais folgada. E aí, durante a relação, não vai sentir nada. O segundo ponto é que esse assoalho pélvico pode estar contraído em excesso. A mulher contrai e não percebe, ela não sente nada. Só que isso daí pode trazer consequências. A mulher ela não consegue perceber como o corpo dela funciona. E na hora do rala e rola, ela infelizmente não vai conseguir controlar esse assoalho pélvico, pode sentir dor e desconforto. Essa contração que a mulher faz sem perceber está muito relacionado com o sentimento dela, geralmente com estresse, com ansiedade, com dor durante a relação, quando a mulher está passando por um luto ou então separação. Tudo isso pode deixar esse assoalho pélvico muito contraído e atrapalha o seu momento. Para resolver o problema do assoalho pélvico, você precisa identificar o seu problema. Se você está sentindo pouco durante a relação, pode ser a fraqueza e você pode começar a fazer alguns exercícios de Kegel, que é o famoso aperta e solta. Se você tiver acompanhamento de um fisioterapeuta pélvico, melhor ainda. Se o problema for dor, desconforto, a contração excessiva desse assoalho pélvico, você pode precisar de alguns outros tratamentos que ajudam a controlar, a apertar e também a relaxar essa região de maneira voluntária, ou seja, quando você consegue controlar. Muita mulher nem sabe que existe solução para esses casos. Ela normaliza, ela acha que é por causa da idade, que não tem nenhum tipo de solução, às vezes coloca a culpa no companheiro, mas não. O problema
pode ser mais fácil de resolver do que você imagina. Outro ponto que é super importante que você entenda. O desejo na mulher depois dos 50 anos não vai chegar igual como antes. Antes, quando você tinha lá seus 25, 30 anos de idade, chegava aquela vontade, aquele fogo do nada. Você não tinha visto nada, não tinha nem recebido nenhum beijinho ali, mas já vinha aqueles pensamentos que faziam o seu corpo ativar. Só que na mulher, depois da menopausa, esse desejo muda. Some esse negócio de vir do nada. Precisa de um estímulo a mais. Aí só depois que você estimula, que você relaxa, que você está se sentindo segura, que esse desejo aparece. Deixa eu te falar um negócio muito importante, uma comparação muito boa. Aqui, seu desejo vai ser igual à academia. Você vai ter que começar, às vezes, sem vontade nenhuma, mas depois o negócio desenrola e fica bom demais. Antes de te falar como você vai resolver os problemas com ressecamento, me conta aqui embaixo sua idade e de qual cidade você está me assistindo. Como eu falei para vocês, o ressecamento é algo muito comum durante a menopausa, mas a gente tem 3 formas de resolver. Primeiro, utilizando o lubrificante durante o rala e rola. Você precisa escolher um que seja adequado para essa região. Tem que ser transparente, tem que ser sem cheiro, o mais natural possível e à base de água. Eu digo isso porque tem várias opções no mercado, aquelas que são bem chamativas, com cor, com sabor, com cheiro, mas isso daí pode piorar a sua situação, porque pode te trazer uma infecção na região íntima. Geralmente, essa infecção não está relacionada com alguma coisa que o seu parceiro te passou. Não. É uma infecção causada por um desequilíbrio nessa região, porque aumentou demais o fungo, aumentou demais a bactéria, porque você colocou algo que é estranho para esse local. A segunda opção são os hidratantes íntimos, que são feitos especialmente para essa região. Não são os mesmos que você passa na sua pele, não. Não é creme de pele, não. Esses são dermatologicamente e ginecologicamente testados. Eles são recomendados por médicos, você usa 2 a 3 vezes por semana, independente se tiver relação ou não. E eles não são iguais os lubrificantes, tá? Não é para você usar no momento. Eles são para hidratar a pele desse local durante o dia a dia. A terceira opção é a reposição hormonal, seja ela local, diretamente na sua periquita, ou então sistêmica, quando você utiliza para resolver os sintomas da menopausa no geral. Se o seu problema for realmente só o ressecamento, a gente opta por passar um tratamento local, para você usar o hormônio somente na região íntima. Se você tiver outros sintomas associados, calorão, insônia, alguma irritabilidade ou qualquer outro sintoma da menopausa, a gente passa o sistêmico, porque vai resolver tudo de uma vez. Só que eu quero que você entenda que nem tudo que acontece de mudança é algo natural. Existem algumas situações que você vai precisar de uma avaliação médica. Se você tiver muita dor durante a relação, ardor, infecção com corrimento, se tiver sangramento ou então aquele ressecamento muito severo, muito excessivo, que não melhora com nada, você vai precisar passar por uma avaliação minuciosa, bem detalhada, para a gente saber realmente o motivo, porque isso não é normal. Mulher, presta atenção aqui. Vocês sempre me pedem horário para serem cuidadas por mim, mas minha agenda tá super lotada. Se você tá cansada de médico que não te escuta, que não resolve o seu problema, essa é a sua chance. Tô liberando poucas vagas de consulta online ainda com valor antigo. Mas é atendimento particular. Você vai investir, não é de graça. É um serviço profissional, onde você tem minha atenção 100% focada em resolver os seus problemas. Depois que essas vagas acabarem, só com valor novo e com fila de espera. Clica no link do primeiro comentário fixado e garante sua vaga agora. Existe algo que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa.
várias mulheres têm, e é quando a região íntima, a parte de fora da sua periquita, ela tem algumas consequências pela falta do estrogênio. Ela tem tratamento, é com hormônio, esses que eu já falei para vocês, mas precisa de uma avaliação médica para ver como você está se comportando ao tratamento. E a parte mais importante desse vídeo que eu quero que você entenda é que existe um tabu, um mito enorme de que as mulheres depois dos 50 anos, depois da menopausa, não têm o direito de sentir mais nada, de sentir prazer. Mas isso não é verdade. E, inclusive, a maioria das mulheres se reconectam ou se conectam pela primeira vez nessa fase da vida. É o momento que ela já conhece o próprio corpo, já sabe o que gosta, o que não gosta, já está há muito tempo com o parceiro, um já sabe tudo que o outro gosta também, já não tem mais preocupação em criar filho, em engravidar de forma indesejada. E isso aí ajuda bastante nesses momentos de conexão com ela mesma. Falar sobre isso não é errado, nunca foi errado, principalmente se for uma dúvida sua ou então se é algo que vem incomodando, vem tirando a sua paz no dia a dia. Você precisa dar um primeiro passo, se cuidar da mesma forma que você cuida das pessoas que você ama. Muita mulher chega nos 50, 60 anos de idade, tendo a vida dedicada para os filhos, para o parceiro, para a família, para o emprego e se coloca em segundo plano. Você não merece isso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Esses momentos não são para você sentir dor, desconforto, para você fugir ou para você fingir, é para você ter um conforto adequado. Se você está sentindo alguma coisa ruim, deve pedir ajuda, deve buscar uma solução o mais rápido possível. Assiste esse vídeo onde eu falo como aumentar a sua lubrificação, que eu tenho certeza que vai te ajudar.